Boa tarde. Que sábado gostoso, né? Estamos tendo aqui na FAD Minas. E que é apropriado, né? Numa tarde de sábado, nós meditarmos um pouquinho sobre a criação, o poder criador de Deus, justamente no dia que Ele estabeleceu como marco memorial de sua criação. Irmãos, talvez a pergunta mais crucial que alguém possa fazer ou já tenha feito, além daquelas sobre as quais eu meditei no sábado passado, de onde vim, para onde vou, por que estou aqui, quem sabe seja a pergunta: por que existe tudo isso em lugar de nada? Já pensou isso alguma vez? Parece que tudo conspira no universo para que nada existisse. E, no entanto, estamos aqui, né? E não só estamos aqui, como estamos num universo que funciona tão perfeitamente bem, como veremos daqui a pouco. Então a pergunta realmente parece até um tanto óbvia, mas ela tem ocupado a mente de muitas pessoas, inclusive de cosmólogos, astrônomos, né? Por que tudo isso existe em lugar de nada? Algum tempo atrás aí andaram pesquisando bastante lá no LHC, o acelerador de partículas, né? O maior já construído, o maior empreendimento científico já feito pelo ser humano, a respeito do bóson de Higgs, famosa apelidada de partícula de Deus. E aí disseram que, graças ao bóson de Higgs, a proposta foi do Higgs, né, o cientista, todas as demais partículas do universo existem. Ok, posso até aceitar isso, mas a pergunta é: de onde veio o bóson de Higgs? E se você recuar numa progressão contínua para o passado, você terá que chegar fatalmente, ou inevitavelmente, a uma primeira partícula inicial, que quem sabe teria dado início ao tal do Big Bang. Não vou discutir agora a adequação ou não dessa hipótese, dessa teoria, mas a questão é, de novo, de onde teria vindo essa partícula, ou qualquer coisa que seja, primordial? Outra questão, será que, embora a ideia de explosão cósmica não seja bem adequada, porque eles falam de uma expansão cósmica, mas enfim, será que expansões ou explosões causariam ou dariam origem à ordem e não ao caos? Parece que na natureza o que você tem de forma espontânea nunca gera ordem, né? Ordem depende de um organizador, de alguém que elabore as sequências, a cadeia de causas e efeitos, mas na natureza os naturalistas sustentam que de uma explosão, aspas, inicial, teria provindo toda a ordem que nós observamos no universo. Isso parece um tanto anticientífico, né? Embora se aceite essa questão aí. Então, como nosso tema nessa tarde é o assunto da origem do universo, a pergunta é: quem criou o universo? Já que tudo indica que se há uma ordem, é preciso que haja um ordenador, se há informação, é preciso uma fonte informante. O melhor começo é começar pelo começo mesmo, né? Gênesis capítulo 1, verso 1, que diz, sem tentar provar nada, mas a Bíblia afirma categoricamente, Moisés, inspirado, escreveu isso aí: no princípio criou Deus. E aqui eu paro então com as referências bíblicas. Eu quero partir para uma abordagem mais filosófica agora. Vamos analisar essa questão. Será que Deus criou mesmo? E será que existe algum tipo de evidência extra-bíblica para me colocar bem de perto com essa verdade bíblica de que Deus criou o universo? Existem várias linhas de argumentação. Eu quero nessa tarde usar apenas duas, porque o tempo aqui não é tão extenso assim. E a primeira delas é o chamado argumento cosmológico. Esse argumento ele tem três premissas, elas formam aí um silogismo, né? E que são as seguintes. Primeira delas, tudo que teve um começo tem que ter tido uma causa. Concordam com isso? Ela é bastante evidente, né? Tudo que teve um começo teve que ter uma causa. Você teve um começo? Sim ou não? Qual foi a causa do seu começo? Papai e mamãe. Foi a causa, né? E você então teve um começo. Ok, essa aí parece que até o senso comum nos diz que é real, não tem que provar nada aqui. Segunda premissa do nosso silogismo aqui: o universo teve um começo. Aí eu já não sei com tanta certeza absoluta assim, quer dizer, eu sei, eu tenho minha crença,
Mas digamos que eu não tenha certeza disso. Bom, se eu conseguir demonstrar que a segunda premissa é verdadeira, a terceira inevitavelmente também será. Por quê? O universo, se teve um começo, teve que ter uma causa. Então, essa é a questão que temos que resolver. Será que o universo teve um começo? Se teve, se nós conseguimos demonstrar isso de alguma forma, dar evidências razoáveis disso, nós poderemos concluir que o universo então teve uma causa. Vamos começar por aí então. Uma ilustração. Imagine um carro. Eu vou agora aqui tentar simplificar ao máximo, correndo o risco até de ser impreciso, quando a gente fala de física, né? Mas eu vou tentar exemplificar de forma bem simples, até porque eu não sou físico, a primeira e a segunda leis da termodinâmica. Então pensa num carro. Você coloca no tanque dele combustível e o põe para funcionar. Nesse momento que você liga o motor, passa a acontecer uma transformação que é a seguinte: você tem energia química no tanque, você liga o motor e ele começa a transformar essa energia química em energia de movimento, energia cinética. E você passa então a ter o deslocamento do carro. Você não perde nada, você transforma algo em outra coisa. Então aquele combustível transforma-se em movimento, calor e poluição. Vamos colocar assim, né? Monóxido de carbono e outros gases mais. A pergunta é a seguinte: digamos que você tenha ligado esse carro uma eternidade no passado. Pensa bem o que eu estou dizendo, tá? Você ligou seu carro, isso nem é possível, né? Mas vamos tentar imaginar isso. Uma eternidade atrás, ele estaria funcionando hoje ainda? Sim ou não? Não? Por que não? Todo o combustível químico teria sido consumido, transformado em poluição, calor e movimento. Uma vez que todo o combustível tivesse sido consumido, o químico, não teria mais movimento. E o seu carro, uma eternidade no passado, teria parado de funcionar. Concorda comigo? Na verdade, o fato de estarmos aqui, agora, já prova, de alguma forma, que o universo não é eterno. Porque se o universo fosse eterno, tivesse uma eternidade para trás, não teríamos tido tempo ainda de chegar até aqui. Percebeu? É jogar o tempo para sempre, lá para trás. Então não haveria o hoje. Se há um hoje, e se há estrelas que ainda queimam combustível, se há movimento no universo, porque o universo é como se fosse um mecanismo também, né? Vamos pensar assim de uma forma um pouquinho mecanicista, o universo é como se fosse uma máquina, um automóvel. Se ele ainda funciona, se nós ainda funcionamos, e se estamos aqui agora, é porque houve um ponto no passado em que tudo começou. Faz sentido para vocês esse pensamento? Ok. Vamos avançar aqui um pouquinho. A primeira causa do universo, e essa causa Isaac Newton já tinha concluído, né, ser o grande, o Pantocrator, ele chamava assim, né, o grande criador, porque Isaac Newton tinha um pensamento muito lógico, racional, e ele era um grande teólogo também, você sabe disso, né? Pena que eu não trouxe aqui o livro, eu tenho lá em casa. Mas o livro Estudos sobre Daniel, de Isaac Newton, é uma coisa fantástica. Escrito em 1723, ele parece um autor adventista do sétimo dia. É impressionante. Alguém já leu esse livro de Isaac Newton? Eu recomendo a vocês. Especialmente aqueles que fazem faculdade de física ou de ciências exatas, né? Você ter esse livro, lê-lo e mostrar ao professor. Muitos professores ficam surpresos de saber que o grande Newton, que nos legou tantos avanços no conhecimento, tantas descobertas, né? Foi também um grande teólogo. Ele cria no princípio dia, ano de interpretação profética. Ele cria no juízo investigativo, tanto é que queria calcular a data disso. Ele gastou boa parte de sua vida pesquisando as profecias, tentando descobrir algo que, pouco tempo depois, um homem chamado Guilherme Miller viria a descobrir. Newton queria saber também. Newton queria saber quando Jesus iria voltar. É fantástico estudar a biografia dele e seus escritos teológicos. E Newton partiu do seguinte pensamento: o que causou isto aqui? Foi aquilo. Então ele saía do efeito para a causa. Tá, mas o que causou isto aqui? Aquilo lá. E ele ia para aquela causa. E assim, de modo sucessivo, até chegar à primeira causa não causada, que Newton chamava de algo sobrenatural. Simples, porque o natural não pode ter criado o natural. O natural não pode ter criado o natural, perceba? Porque se o universo tivesse sido a causa dele mesmo, ele teria que existir antes dele. Se as causas naturais, se você perguntar para um cientista, um físico, um cosmólogo ateu, ele vai dizer, não, o que criou o universo? Talvez ele responda, foram as leis naturais, mas as leis naturais dependem da matéria.
Uma depende da outra. A gravidade depende de centro de atração gravitacional, portanto depende de matéria, e vice-versa. Então, como assim? O que veio primeiro? Vieram as leis, as constantes, ou a matéria e a energia? Ambas tiveram que passar a existir juntas. Tá, ok, isso é o natural. Mas o que teria dado origem ao que é natural? A matéria, a energia, o tempo e o espaço. Alguma coisa além de tudo isso, que só pode ser uma coisa além do natural. E Newton concluía, logicamente, que esse sobrenatural só podia ser Deus. Independentemente de como você queira conceituá-lo. Mas um ser supernatural. Então essa primeira causa, veja só, ela tem que ter algumas características para poder ser chamada de primeira causa não causada. Primeiro, tem que ser todo poderosa. Por quê? Porque ela criou este universo. Tá, e aí? E este universo é muito grande. Ele é fantástico, na verdade. É imensurável. Vamos fazer aqui uma viagem com vocês. A brincadeira vai funcionar assim, ó. Olha para a tela. Você tem ali alguns planetas do sistema solar. Então vai ser sempre assim, ó. Começa do lado esquerdo da tela. Ali está então Mercúrio. E nós vamos avançando para o lado direito. Então tem Mercúrio, Marte, Vênus, Terra. A Terra é grande, do nosso ponto de vista de humanos pequeninos, né? Mas você achou a Terra grande? Então eu coloco ela agora aqui, na outra extremidade esquerda, embaixo, e a Terra que estava grande lá, vem para cá numa escala menor, para poder caber o que está maior além dela. Então você tem aqui agora a Terra, Netuno, Urano, Saturno, Júpiter. Olha Júpiter em comparação com a Terra, ok? Você achou Júpiter grande? Vamos avançar aqui na nossa viagem espacial. Júpiter passa a ser um pontinho aqui, ó, ok? Todos estão vendo aqui meu apontador lá na tela? Ali, Júpiter. Agora você tem estrelas, claro que maiores que Júpiter. Você tem aqui Wolf. Aqui você tem o Sol, o nosso Sol, uma estrela de quinta grandeza, não é das maiores. Depois você tem Sirius. Você achou Sirius grande? Sirius vem para cá, um ponto. E aí você tem Pollux, Arcturus, Aldebaran. Compara Aldebaran com Júpiter. E cadê a Terra? Sumiu. É um ponto de areia cósmico. Mas você achou grande Aldebaran? Vamos avançar. Aldebaran vem para cá, um ponto. Você tem Rigel, Antares, Betelgeuse. Betelgeuse, que pareceu grande aos seus olhos, vem para cá. E aqui você tem Mucefei, Canis Majoris, ou cão maior, e aqui é Monocerotes. E aí? Cadê a Terra? Cadê você? Você é uma bactéria no grão de poeira que é a Terra. Mas não fique tão triste e deprimido, porque Jesus morreu por você. Não morreu por monocerotes, tá? Ali são luminares que ele colocou no céu para nos alegrar a noite, né? Que causa foi essa que criou tudo isso? E tudo isso aí está aqui dentro, ó, desse disco espiralado chamado Via Láctea, que é a nossa galáxia, que numa concepção artística é mais ou menos isso aqui, ó. Um disco espiralado de poeira cósmica, de nebulosas, de estrelas, de não sei quantos planetas, nem tampouco quantos planetas habitados ali pode haver. Mas enfim, são 100 bilhões de estrelas. Essas que eu mostrei são algumas conhecidas, né? Nomeadas, mas há muitas e muitas outras. Estimativa é essa, 100 bilhões. Outra coisa, o diâmetro dessa galáxia, a nossa galáxia, é estimado em 100 mil anos-luz. O que é isso? Vamos tentar entender, porque não é fácil. Digamos que eu tivesse uma lanterna potente o bastante para acender numa ponta não porque é redonda, né? Numa das extremidades da galáxia, essa luz que viaja a 300 mil quilômetros por segundo levaria 100 mil anos para cruzar toda a galáxia de um lado até o outro. Diâmetro. Se fosse de carro, hein? Quanto tempo ia levar? Mas quer saber? Isso aqui me deixa muito feliz. Ó, esse texto de Salmo 147, verso 4. Eu disse que... Deixa eu voltar aqui. Quantas estrelas mesmo que estima-se que haja nessa galáxia? 100 bilhões. Os astrônomos calculam que sejam entre 40 e 100 bilhões de galáxias no universo conhecido. Logo, nós temos aqui um pequeno cálculo matemático para fazer, para saber quantas estrelas há no universo conhecido. 100 bilhões, digamos, 100 bilhões vezes 100 bilhões. Quanto dá? Complicado, né?
Uma vez eu lancei esse desafio, alguém calculou, dá um número chamado sextilhão, que é impossível de ser alcançado. Em algumas viagens de carro, nossas filhas, quando eram menores, falavam assim, pai, conta até 1000. Eu dizia, pá, filha, vai demorar muito, mas é só 1000, hein? Contar 1 bilhão, você não conta nem na sua vida inteira. Agora, sextilhões, isso é um número incalculável. E, no entanto, Davi escreveu o seguinte, Deus conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Amém. Por que amém? Porque, irmãos, se algum dia você pensou que Deus não te conhece, querido irmão, querida irmã, se algum dia você teve a tentação de achar que Deus esqueceu de você por algum motivo, tire esse pensamento da sua cabeça, porque se o nosso Deus é tão detalhista a ponto de dar nome às estrelas pelas quais ele não morreu, que são seres não, são criações sem vida, não são seres vivos, não têm consciência, não têm espiritualidade como nós temos e somos os únicos na vasta criação de Deus, não é? Além dos anjos, é claro, e outros seres criados. Mas enfim, Deus conta o número delas. Nós somos apenas quantos na Terra? 7 bilhões, né? Não chega nem perto do número de estrelas só da nossa galáxia. Será que Deus não te conhece? Você que está nos assistindo aí pela internet, será que Deus não conhece você? Não sabe quem é você? Ainda que você esteja aí atrás de uma tela de computador, assistindo isso aqui por um tablet, eu não sei, mas você acha que Deus não conhece você? Sabe tudo sobre você. Aliás, na Bíblia, Jesus disse que Deus conta cada fio de cabelo que temos ou que já deixamos de ter, né? Momentaneamente, pelo menos. Enfim, se a linguagem fosse do profeta ou do escritor fosse do século 21, eu creio que talvez os evangelistas tivessem colocado assim, ou o próprio Jesus, né, tivesse expressado assim, Deus conta cada átomo do seu corpo. Deus conta cada elétron de cada átomo do seu corpo. Deus conta cada quark, cada lepton, cada bóson que há dentro de você. Deus sabe tudo, exatamente tudo sobre você. Não é bom saber disso? Esse é o nosso Deus. Mas enfim, Ele conta as estrelas, chamando-as inclusive pelos seus nomes que nós não conhecemos. Olha só, essa foto aqui, tirada pelo telescópio espacial Hubble, talvez você se sinta tentado a pensar que são estrelas, né? Mas na verdade não são estrelas. Cada ponto luminoso desse é uma galáxia. É uma galáxia. E cada ponto desse aí tem bilhões de estrelas. A causa primeira é todo-poderosa. E essa foto? Esses aqui são chamados de superaglomerados de estrelas. Cada mancha dessa é um grupo de muitas e muitas galáxias. Grupos de galáxias. E aí é o máximo que os nossos telescópios mais potentes conseguem alcançar. O universo certamente é muito mais vasto que isso. Mas nós temos limitações. Assim como temos limitações a olho nu, nossos equipamentos também têm limitações. É isso que a gente consegue ver. Mas só o que a gente consegue ver já é tremendamente grande, não é? Sabe, há uma passagem na Bíblia em Gênesis em que Deus convida Abraão a sair de sua tenda, e aí Deus fala assim para Abraão, Abraão, olha para o céu e conta as estrelas, se é que você pode. Olhe e conte, se é que você pode. Se Abraão não fosse um homem de fé, ele podia contestar Deus, como muitos hoje se atrevem a fazer. Senhor, desculpa aí, mas todo mundo sabe que tem 5.119 estrelas. Como assim? No tempo de Abraão, essa era a convenção que eles tinham lá, né? Eles eram pastores, eram nômades, ficavam ao ar livre contando estrelas a noite toda, e aí alguém calculou, algumas pessoas concluíram que o número de estrelas era de 5.119. Era a convenção da época. Mas Deus chama Abraão e diz, Abraão, conta as estrelas, se é que você pode. Abraão não questionou a Deus. Por quê? Porque ele cria em Deus. Noutra ocasião, só para fazer aqui mais um paralelo, depois eu volto para o tema, Deus falou assim, Abraão, eu quero fazer um pacto com vocês. E o pacto vai consistir numa aliança física, que vai ser chamada de circuncisão. Abraão, circuncide os meninos quando estiverem com 8 dias de vida. Abraão podia questionar a Deus e dizer, Senhor, não pode ser quando nasce já? Está chorando ali, já pega, já resolve o assunto, né? Esperar 8 dias, Senhor. Abraão não questiona, Abraão aceita. Séculos e mais séculos depois, muito recentemente, não é que eles descobriram o seguinte, que
entre o segundo e o quinto dias de vida de uma criança ali, o percentual de uma substância chamada protrombina, que é, juntamente com outras, assim como a vitamina K, por exemplo, responsável pela coagulação do sangue, os percentuais são baixos do segundo ao quinto dia. Quando chega ali pelo 7º, 8º dia, ela se eleva a 100% e estabiliza para o resto da vida. A pergunta é, em que momento da sua vida você poderia passar por uma cirurgia e ser mais bem sucedido do ponto de vista da coagulação? 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 7º, 8º, que dia? 8º dia. Abraão não perguntou. Mas se tivesse perguntado, haveria um problema aqui. Porque Deus teria que falar de uma coisa que Abraão não tinha como entender. E que levaria séculos para os seres humanos entenderem. Coagulação sanguínea. Ele mal sabia o que era sangue, o que era o sangue, o que era circulação, porque circulação foi uma descoberta medieval, né? Então, como Deus podia explicar isso? Não podia. Mas Deus estabeleceu e Abraão creu. Hoje há pessoas que dizem assim, mas por que tem que ser o sábado? Não pode ser o domingo? Por que eu não posso comer tais e tais tipos de carnes? Parece que tudo é igual. Gente, vamos adotar a postura de Abraão. Entendeu? Que bom que você entendeu. Não entendeu? Creia. Se Deus pede, é o melhor. É por aqui, Senhor? Eu posso até não entender, mas eu vou. Sejamos como Abraão. Ele creu. E se Deus disse que as estrelas são incontáveis, elas são. Para nós. Para ele não. Salmo 19, verso 1 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Anunciam ou não anunciam? Sem dúvida, né? Basta olhar para o céu. Faz tão bem, né? Olhar para o céu à noite, um céu estrelado. Parece que a gente, quando olha para o céu, um céu estrelado, a gente meio que ajusta a nossa visão do universo, né? A gente hierarquiza as coisas corretamente, percebe que nós não somos assim os tais, e nem também somos ratos e formigas, né? Nós temos nossa posição na ordem criada. Somos amados por Deus, mas fazemos parte de um vasto universo, e a vida vai além disso tudo aqui, né? Faz bem fazer como Davi, olhar para o céu e perceber que ele proclama, assim, a glória de Deus. Muito bem, ainda sobre a primeira causa não causada, já vimos que ela é toda poderosa, mas além disso ela é o que mais? Inteligente. Por que ela é inteligente? Simples. Essa primeira causa não causada não só criou um universo, ela criou um universo que funciona, que está estruturado, que é como um mecanismo de um relógio. Aliás, digamos que você fosse um astronauta, e digamos que a NASA já tivesse conseguido mandar uma missão para Marte, e você fosse um voluntário. Coragem, hein? Aí você está lá em Marte, caminhando com a sua roupa espacial, toda estufada, com filtros e tudo mais, e tal, oxigênio. De repente você tropeça numa coisa e, ao se abaixar para juntar, você percebe que é um relógio na superfície de Marte. Quais seriam suas possíveis conclusões? Marcianos usavam relógio? Pode ser. O que mais? Alguém passou por aqui antes de mim? Ora, mas ninguém poderia concluir que ao longo de milhões de anos de ventos e tempestades marcianas, quem sabe o vento ali pudesse aos poucos organizar partículas de metal e vidro ao ponto de que depois de muito e muito tempo formasse um mecanismo como um relógio? Por que ninguém pensou isso? O pensamento automático, até dos ateus, até dos naturalistas, seria: alguém perdeu um relógio aqui. Ou marcianos existiam e usavam relógio. Sempre o pensamento vai ser esse. Por que nesses momentos não são naturalistas? Né? Só quando se aplica à vida. Daqui a pouco eu vou falar sobre a vida. Vida é coisa de profissional, como diz um amigo chamado Marcos Eberlin, doutor em bioquímica da Unicamp. Vida é coisa de profissional, não é de amador. Relógio perto da vida não chega nem aos pés. Mas, gente, o sistema solar é um relógio. Aliás, nós ajustamos nossos relógios pelos movimentos astronômicos, né? E aí, voltando a Newton, conta uma história que eu não sei se é real, mas ela é bem interessante, que ele tinha um amigo ateu, e isso não é difícil, né? E um dia esse amigo ateu foi visitá-lo no seu escritório. E Newton tinha sob sua mesa uma maquete do sistema solar, que consistia de bolas de metal, que ele girava com uma manivela. No centro, uma bola folhada a ouro que fazia o papel do Sol. E esse amigo ficou fascinado com aquilo. Bacana!
Newton, quem criou, quem fez essa maquete? E Newton aproveitou a deixa, né? Ninguém. Apareceu aqui. Newton. Se fosse lá em São Paulo, no século XXI, ele falaria assim, Newton, você está me tirando, né? Você está debochando a minha cara. O que é isso, Newton? Apareceu aí. Sim, apareceu aqui. Milhões de anos. Apareceu aqui. Não pode, Newton, isso é impossível. Alguém fez isso. E claro que Newton aproveitou a chance para dar uma lição, né? Para deixar uma lição. Amigo, você não aceita que essa simples maquete rudimentar possa ter sido fruto do acaso, mas você quer me fazer pensar, como você pensa, que o original, o sistema solar, é fruto de causas naturais? Não dá, meu amigo. E diz a história que o amigo dele saiu pensativo da sala de Newton, realmente. Por quê? É muita ordem, organização, precisão. Aí, aliás, veja só, aliás não, é agora. Anos atrás, a revista Super Interessante lançou esse especial aí, uma edição especial chamada com o título 29 coisas que não fazem sentido. Uma dessas coisas era justamente como entender um universo tão finamente ajustado se nós não cremos no sobrenatural. E eu vou ler o trecho aqui que mais me chamou a atenção nessa matéria para vocês perceberem como muitas vezes as pessoas que não creem em Deus, elas quase que tropeçam na verdade, mas não têm coragem de dar mais um passo, recuam e fazem de conta que nada é nada. Tropeça na verdade, sacode a poeira do sapato e vai embora. Faz de conta que nada aconteceu. Olha o trecho da revista Super Interessante. Se a gravidade fosse um pouco mais forte, as estrelas teriam vida muito curta e nunca haveria tempo hábil para a evolução das espécies. Se fosse mais fraca, não seria capaz de agregar massa em estrelas. E a atração mútua entre elétrons e prótons, se fosse diferente do que não existiriam átomos estáveis. Ou seja, nós desmoronaríamos agora aqui, né, sobre nossos átomos, né? Se fosse, são parâmetros que devidamente ajustados tornaram o universo um lugar habitável. A pergunta que não quer calar: quem ou o que fez essa tunagem, essa regulagem do cosmos lá no começo de todas as coisas? Grande pergunta. Tropeçaram numa grande pedra teológica, científica. Mas sabe o que fala no próximo parágrafo? Nada. Muda de assunto. É mais ou menos como se eles chegassem, imagina, na redação lá, né? Os jornalistas com seus cigarros, trabalhando na matéria, de repente um deles se dá conta dessa pergunta, fala para o colega, e aí, amigo, o que você acha? Ah, sei lá, vamos tomar uma cerveja. É mais ou menos isso, gente. Chegam tão perto. Por que o próximo parágrafo não trata disso? Vamos aprofundar essa pergunta? Vamos tentar sondar essa questão? Quase abrindo a porta. E fecham. Que pena. Quem ou o que regulou essas constantes, essas leis, cujos percentuais têm que ser esses, porque se fossem um pouquinho mais, ou um pouquinho maiores, ou um pouquinho menores, a realidade se desmoronaria. O tecido do universo não poderia ter essa coesão. Quem fez isso? Um bóson? Uma partícula elementar, uma subpartícula? Poderia fazer isso? A pergunta ficou no eco na revista. Além de todo-poderosa e inteligente, essa primeira causa tem que ser imaterial, além do espaço e atemporal. Por quê? Porque ela criou o tempo, o espaço e a matéria. Logo, essa primeira causa que já vimos tem que ser inteligente. Todo-poderosa tem que estar além do tempo, além do espaço e além da matéria, porque ela criou essas três dimensões da realidade. Bom, além de ser todo-poderosa, inteligente, atemporal, imaterial e transcendente em relação ao espaço, ela tem que ser também pessoal. Por quê? Porque somente uma pessoa dotada de poder de escolha poderia escolher do nada criar um universo como o nosso, com base no tempo, no espaço, na matéria. Eu usei a Bíblia até aqui, só citei Gênesis 1, até aqui não usei a Bíblia, mas curiosamente, por uma aproximação mais filosófica, nós chegamos à conclusão de que esse Deus só pode ser o Deus da Bíblia, que curiosamente é apresentado na Bíblia como um Deus todo-poderoso. Que mais? Inteligentíssimo, onisciente. Que mais?
além do espaço, do tempo e da matéria, porque ele transcende o universo, ele cria o universo, diferentemente de outras mitologias ancestrais, que partem de uma matéria já existente e Deus depois modelando isso. Não, o Deus da Bíblia, ele é diferente. Ele é apresentado como existindo antes do universo, e ele cria o universo. Haja luz, haja o que for, e ele cria essa coisa que ele fala para ser criada. E é um Deus pessoal. Tão pessoal que se fez ser humano mesmo, caminhou aqui por algum tempo para mostrar quem é esse Criador tremendamente grande. O seu amor, que é o principal atributo de seu caráter. Curiosamente, a ciência, me parece que a ciência, quando bem compreendida pelo menos, né, ela se aproxima da Bíblia na descrição do Criador. Aliás, Ellen White mesma diz, no livro Educação, que, quando corretamente compreendidas, tanto a ciência quanto a revelação estão em harmonia. Agora, quando você compreende mal a ciência, ou compreende mal a revelação, aí você não chega às mesmas conclusões. Quando você parte de um cientificismo, ou de uma hipótese científica que posa de ciência experimental, você dificilmente chega, quem sabe, às conclusões que poderia chegar se adotasse uma ciência metodológica como Isaac Newton adotava e interpretasse corretamente a palavra de Deus, permitindo que ela se interprete e não suas ideias se sobreponham. As duas coisas juntas chegam à mesma conclusão quando bem compreendidas. Agora, uma má ciência e uma má teologia nos levam para outros caminhos discordantes, desconexos, irracionais, inclusive. Né? Ok. Analisemos agora a questão da criação. O verso também diz, no princípio, criou Deus céus e a terra. Será que ele criou mesmo? Aqui entra em cena o segundo argumento, que eu mencionei no princípio. Falamos sobre o cosmológico, agora entra em cena o argumento teleológico, não é teológico. Teleológico vem de telos, que significa projeto, design, intenção. Então, em outras palavras, é o argumento do design inteligente, que também tem 3 premissas, que são as seguintes. Primeira, que é bastante lógica. Tudo que tem um projeto tem um projetista. Concordam com isso? Sim ou não? Esse templo aqui, para poder ser construído, teve que ter um projeto? Mas é claro que sim, se não tivesse, eu não estava aqui agora. Em algum momento isso aqui podia desmoronar, né? Precisou haver cálculos, né? O vão das colunas, e eu não entendo muito de construção, mas entendo que é necessário haver muitos cálculos para que isso aqui pudesse ter segurança, não é? Então é muito óbvio que tudo que tem um projeto pressupõe um projetista. Segunda premissa, a vida tem um projeto. Bom, aí é o ponto que nós temos que analisar, como fizemos no ponto 2 do argumento cosmológico. Agora, se analisarmos essa questão e concluirmos com boas evidências que a vida tem um projeto, inevitavelmente concluiremos o quê? Terceira premissa, a vida tem um projetista. Abra sua Bíblia agora, ali em Romanos capítulo 1, versos 19 e 20. Eu mencionei esse texto na palestra Deus me criou, e quero lê-lo mais uma vez com vocês aqui, do grande apóstolo, filósofo, pensador Paulo de Tarso. Romanos, capítulo 1, 19 e 20. Em que Paulo diz assim: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas que foram criadas. De forma que tais homens, ele fala aqui dos incrédulos, né, são indesculpáveis. Paulo não está aqui criticando, como eu falei na outra palestra, né, os céticos sinceros. Porque um cético sincero, ele busca respostas. Agora, o incrédulo, ele já é um crédulo no não. Ele já escolheu não crer. E é uma posição teológica, de certa forma, né? Nós temos uma escala assim, num extremo temos o ateu, ou o incrédulo, e no outro o crédulo, o teísta ou o cristão, enfim. E no meio dessa escala aí, tem várias gradações, né? Agnóstico, cético e por aí vai. O ateu, o incrédulo, fizeram uma escolha. Tomaram uma decisão a priori.
não é baseada em fatos, porque não há como demonstrar cientificamente que Deus existe ou não. E o cristão, o crente, digamos assim, também fez uma posição religiosa. Ele entendeu, ele escolheu crer, baseado em algumas evidências que ele colecionou, mas no fim das contas, como diz Hebreus, né, é um ato de fé. Pela fé entendemos que o universo foi criado por Deus. Mas o que Paulo está dizendo aqui, na verdade, é mais ou menos como ciência forense, né? Eu até já fiz essa comparação em outra ocasião. Sem querer comparar Deus com um criminoso, não é essa a questão, lógico. Mas em relação aos pesquisadores, né? Você tem ali a cena do crime, você chama os investigadores, eles vão fazer uma análise das evidências, vão levá-las ao laboratório e, se forem bons, e se as evidências forem suficientes, eles frequentemente chegam até o criminoso, o autor do crime. Ciência forense é design inteligente, já percebeu? Você parte do pressuposto de que alguém fez aquilo, embora não esteja vendo aquele alguém, embora o alguém não esteja mais na cena do crime. Sabem, Deus deixou muitas digitais impressas na criação, e o observador sincero e desprovido de preconceitos, ele consegue chegar a algumas conclusões também com respeito a essas evidências, né? Essas digitais. Vamos ver algumas delas. O que você acha dessa foto aí, né? desse mecanismo? Você acha que isso aí podia ser fruto de causas naturais ou somente design inteligente? Mas é um motor rudimentar de combustão interna. Não podia ser fruto de múltiplas explosões num ferro velho? Estou brincando aqui, né? Exagerando, mas sei lá. Será que tem que ser projetado isso? Se sim, se a sua resposta foi sim, vamos aprofundar um pouquinho mais, agora uma tecnologia de ponta, né? Isso aqui é nanotecnologia, são nanomotores, cabem na ponta do dedo. E os pesquisadores querem fazer coisas tremendamente interessantes com esses mecanismos aí, né? Por exemplo, criar micro-robôs que possam entrar em nosso corpo e levar medicamentos até o ponto exato em que precisa ser levado o medicamento, sem precisar mais agora da injeção, espalhar por todo o corpo, né? Levar lá naquele ponto exato, onde tem uma célula cancerosa. Isso é tremendo, é fantástico. Palmas para quem está pesquisando isso. Agora, se você me disse que aquele motor de combustão interna do carro e esse nanomotor só podem ser fruto de causas de design inteligente, o que dizer então desse motor aí? Ó? Isso aqui é um rotor bacteriano, é o motor que tem dentro dele. É orgânico, biológico. Inclusive tem pode soltar para mim lá, por favor, uma animação ali em 3D de um rotor bacteriano. Isso aí é nanotecnologia de ponta, só que já existe há mais de 6.000 anos. Olha só. O espermatozoide também tem um mecanismo como esse aí, que devia estar aí. Aqui dentro, isso aqui é um protozoário, algum tipo de organismo unicelular aí, e dentro há esse rotor bacteriano que funciona a energia elétrica, inclusive. Ali é um fluxo de íons, não é? Que faz com que esse flagelo bacteriano gire mais rapidamente ou até estacione, fazendo com que aquele ser vivo pare sua locomoção. E aí, gente? É um rotor muito mais eficiente do que os rotores que o ser humano já criou, perda de energia quase zero, e existe isso aí, olha, há muito tempo, desde que a vida é vida, porque a vida depende desses motores. Se aqueles motores que você me disse serem criados por pessoas inteligentes, foram de fato criados por pessoas inteligentes, o que dizer desses rotores aqui? Seria uma incoerência dizer que esses aqui não, esses aqui são fruto do acaso. Na década de 90, foi publicado um livro que virou um best-seller, um marco na discussão com respeito à origem da vida. Porque o autor não é criacionista, isso que é interessante. É um bioquímico, lá da Universidade de Lehigh, nos Estados Unidos, Michael Behe. Ele propõe em seu livro que, na verdade, a célula sempre foi a grande caixa preta de Darwin. Porque no tempo de Darwin não havia microscópio para poder entrar na célula e ver o que tem lá dentro. Mas quando a microbiologia avançou o suficiente e os microscópios foram aprimorados o bastante, a ponto de você conseguir invadir uma célula e ver que ali existe um universo tão mais complexo do que o próprio universo, os cientistas caíram de queixo. Caíram de queixo? Não. Ficaram de queixo caído. Ficaram de queixo caído com essa constatação tremenda. E o Behe, em seu livro, ele fala sobre os chamados sistemas
de complexidade irredutível. Que negócio é esse? Ele dá uma ilustração bem simples, que eu vou usar também aqui, que é a da ratoeira. Pensa comigo, para você ter uma ratoeira funcionando, você tem que ter pelo menos uma base, uma mola, uma trava e um martelo que vai bater no pobre do rato, matando. Ok. Pelo menos isso. Agora, imagine assim, ó, se você tirasse da ratoeira a mola, vai funcionar a ratoeira? Sim ou não? Não. Deixa a mola. Tira a trava. Funciona a ratoeira? Não? Deixa a trava, deixa a mola e tira o martelo. Funciona a ratoeira? Deixa tudo isso e tira a base. Funciona a ratoeira? Não, claro que não. Então deixa tudo isso e põe uma base de papel. Funciona a ratoeira? Não. Tem que ser uma base rígida. Logo, acabamos de descobrir ou perceber um sistema de complexidade irredutível. Ou seja, ele tem essa complexidade que, se for reduzida, não funciona o sistema. Entendeu? Dentro do nosso corpo, existem milhares e milhares de sistemas de complexidade irredutível. Um apenas, entre os tantos que o Michael Behe cita. Novamente, o processo de coagulação do sangue. Existe um fator chamado fator 8 da coagulação, que é um entre vários em cadeia, um dependendo do outro, para que no fim do processo haja o estancamento do corte, do sangue, e depois a casquinha ali, vai fechando as plaquetas, etc. Né? É um processo bioquímico em cascata, em cadeia. Se você tirar dessa cadeia apenas um fator, o fator 8, a pessoa vai ter hemofilia. Não vai haver coagulação. Agora pensa nos supostos homens das cavernas, lá nos primórdios. E digamos que não houvesse ainda um sistema assim tão aprimorado, porque a evolução parte do rudimentar para o que é mais complexo, né? Vai aprimorando, de alguma forma, seleção natural, mutações, etc. Mas pensa assim nos rudimentares, animais, lá dos primórdios, supostos primórdios do cenário supostamente, da Terra supostamente primitiva. Se não tivesse esse negócio funcionando muito bem, ou se tivesse um sistema coagulatório, de coagulação ainda rudimentar, primeiro corte que ele levasse numa caçada, numa batalha, numa guerra ali, ele iria morrer, não ia sobreviver. Não ia haver serviu para contar a história depois, né? Então é o tipo de coisa que teve que funcionar bem desde o primeiro momento que foi criada. Porque do contrário não haveria vida depois para contar a história. Ok? Mas tem mais. Vamos avançando aqui. Sabe o que é isso aqui? É o mapa metabólico humano. Isso que me mandou uma vez foi um médico adventista. Falou assim, coloca nas suas palestras lá, embora você talvez não vá conseguir explicar, e nem me atrevo mesmo, mas só para mostrar como nós, seres humanos, temos um mapa tremendamente complexo, descrevendo todas as reações bioquímicas que ocorrem dentro de nós, ou pelo menos boa parte delas. Isso não revela design? Sim ou não? Claro que sim. É um projeto, uma planta, né, do nosso funcionamento biomolecular. Sabia o que Darwin escreveu em seu livro Origem das Espécies? Que pensar no olho fazia com que ele tivesse calafrios, o fazia esfriar todo? E não é para menos. O que eu vou mostrar agora ele não sabia. Com o pouco que ele sabia do olho, ele já ficava gelado. Pensar no olho, na visão, né? No processo da visão, e na teoria da evolução, tentando explicar esse negócio. Se ele soubesse isso aqui, então, ele ficaria congelado, né? Olha só. Nenhum chip de computador consegue fazer o que a retina faz. Se conseguisse, esse dispositivo teria que ser 1 milhão de vezes maior do que a retina e pesaria mais de 40 quilos. Já pensou? Se eu tivesse que ver vocês agora, eu teria que carregar meus olhos em 2 carrinhos de mão. Oi, tudo bem, pessoal? Carrinho de mão aqui, ó. 2 olhos de 40 quilos cada um. No entanto, a retina pesa menos de 1 grama e tem espessura de 0,01 milímetro. Uma telinha super fina, nanotecnologia. E isso existe há mais de 6, 7 mil anos, funcionando assim, e melhor no passado até, como a gente crê. E aí? Design inteligente ou causas naturais? Mas, a cada segundo, a retina humana executa operações matemáticas que levaríamos meses para resolver. Máquinas de calcular surgem por acaso? O que você acha? Mecanismos de alta tecnologia podem existir sem ter sido planejados. Não sei se já comentei aqui, mas há um detalhe interessante com relação à nossa estrutura, arquitetura cerebral. Se eu já falei, você me lembra, tá? 70% do nosso cérebro
ele funciona de modo inconsciente. Falei já sobre isso? Não? 70% do funcionamento cerebral que determina todas as funções do corpo, 70% são inconscientes. 30% apenas são conscientes. E isso é uma bênção. Porque se você tivesse que processar conscientemente tudo que acontece agora em seu corpo, você travava na hora. E nem precisava ser o Windows. Podia ser qualquer sistema operacional tremendamente melhor que o Windows. Travava na hora, é muita coisa. Já pensou você agora sentadinho aí, tendo que administrar as pulsações do coração? Tendo que administrar a quebra molecular que está acontecendo em seu estômago e intestinos agora? Tendo que administrar a multiplicação celular? Tendo que administrar as máquinas moleculares, algumas das quais eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês aqui na tela? Tendo que administrar a respiração e a troca de gases lá nos alvéolos pulmonares, tudo conscientemente. Você não ia conseguir pensar em mim agora, nas minhas palavras, porque todo o seu cérebro seria toda a sua capacidade de processamento seria exigida para se concentrar nisso, ou você morreria. Mas Deus foi tão bondoso conosco que jogou isso para 70% de automação, automático. E só 30% fica disponível para quê? Para você pensar agora. Para você ficar pensando no seu marido, no seu filho. Desculpa, gente. Agora eu causei inveja em muita gente aqui. Para você ficar pensando, para você ficar refletindo, para você ficar consciente. É bom ou não é bom? Você é automático. Que coisa maravilhosa. Darwin não sabia disso. Aliás, Darwin não sabia nem quão complexo ele era. E eu não sei se Darwin hoje, se vivesse hoje, seria darwinista, viu? Mas como é que você se atreve a falar isso? Porque Darwin não era um cara tão radical quanto seus seguidores. É verdade. O Darwin não era ateu. Isso é uma conclusão errônea. Darwin era agnóstico. Tornou-se agnóstico, porque ele estudou teologia, na verdade. Sabiam disso? No tempo dele não tinha biologia. Ele não era nem biólogo. E quando alguém fala assim, quem é você para falar de biologia, dessas coisas aí, se você é jornalista apenas, eu digo, eu estou em boa companhia, porque Darwin era teólogo e eu fiz teologia. Mestrado, pelo menos. Então, quer dizer, está igual. Né? Claro que eu respeito os especialistas, nós temos que respeitá-los e temos que tratá-los, né? A opinião deles é muito importante. Né? Eu procuro falar aqui daquilo que eu estudei, li e mastiguei. Só isso. Mas, repito, Darwin não era ultra-darwinista como seus seguidores de hoje. Muitos deles. Darwin não concebeu sua teoria como uma religião. E ela foi transformada nisso, atualmente. Quem sabe, se ele soubesse dessas coisas, ele teria repensado muitas de suas conclusões. Outra pergunta interessante. Qual a origem dos sexos? E eu digo a vocês, até hoje, nenhum evolucionista me respondeu convincentemente essa questão. Eles vão dizer assim, o sexo existe porque é vantajoso para as espécies que haja uma mistura de genes. Tudo bem, amigo, eu sei que é vantajoso. Eu sei que é melhor a reprodução sexuada. Agora, a pergunta é, como ela passou a existir? Porque assim, as primeiras formas de vida, naturalmente, eram assexuadas, né? Vamos pensar numa bactéria, né? Ela surgiu lá em algum lugar, vamos partir desse pressuposto aí, e ela passou a se dividir por divisão simples. Em algum momento, nessa história evolutiva, houve uma mutação num organismo que deu milagrosamente origem a um sistema reprodutor masculino. Todo já prontinho ali. Porque se não for prontinho, não funciona, não precisa. Não tem utilidade. Tudo, hormônios, glândulas, vasos, órgão, tudo teve que estar ali funcionando. E no outro organismo, uma mutação teve que dar origem ao sistema reprodutor feminino, com tudo funcionando, porque se tivesse metade não funcionava, não servia. A própria seleção natural daria jeito de fazer com que esse negócio desaparecesse. É uma desvantagem. Agora pensa, gente, a coisa fica complicada, porque teve que ter havido, foram necessárias 2 mutações simultâneas, numa mesma geração, no mesmo espaço geográfico, que dessem origem a 2 órgãos distintos e compatíveis. E eu que sou crente. Pensa bem. Eu que sou crente. Porque se surgisse uma fêmea na China pré-histórica e um macho no Brasil pré-histórico, uma há 100 milhões de anos atrás e o outro 50 milhões de anos atrás, de que valeria haver um macho e uma fêmea? Pensa bem. Por isso que essa questão é complicada.
Os sexos existem por quê? Porque a Bíblia diz que criou Deus o homem, à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. É a explicação mais lógica. O Criador os fez diferentes, mas compatíveis. E mais, capazes de dar origem a outra vida. Gente, isso é milagre. Verdadeiro. A evolução multiplica os falsos milagres para tentar explicar uma coisa inexplicável. Como, por exemplo, a origem dos sexos. Essa edição da revista Veja me deixou também assim, maravilhado, falando sobre genética. E ali traz uma questão bastante interessante, né? Como explicar que, de modo geral, os bebês, eles são formados de forma assim, simétrica, né? Simetria bilateral, 2 braços, 2 ouvidos, 2 pernas. E eles chegam, de novo, perto da verdade, mas recuam. Diz assim a matéria, da reportagem Genética não é Destino. Durante os 9 meses de gestação, o zigoto, célula única que resulta da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, divide-se paulatinamente até se transformar nos 100 trilhões de células que formam os 220 tipos de tecido do corpo humano. Quantas estrelas tem na galáxia mesmo? 100 bilhões. Quantas células você tem? 100 trilhões. É muito mais. Você é muito maior do que a galáxia, em termos quantitativos, né? Em termos de quantidade de células. Você é um universo. Isso é tremendo, né? Mas vamos avante. Aqui está a questão. O que intriga os cientistas é como essa divisão se dá de modo tão organizado que o resultado é um bebê com 2 olhos, 2 ouvidos, 2 braços, 2 pernas, tudo sempre, ou pelo menos quase sempre, né, no mesmo lugar e distribuído de forma simétrica. O que impede que um zigoto produza aleatoriamente um ser com pés nos ombros e nariz no umbigo? Boa pergunta, hein? E eles, então, os cientistas já concluíram isso, né, que o mestre de obras dessa divisão celular organizada é um gene chamado homeobox. Ele ensina os outros genes o caminho a seguir para dar continuidade às espécies e não deixam a receita da vida perder o caminho. Mas tem um detalhe. A vida, segundo a evolução, não começa complexa. E o homeobox é um gene muito complexo. E a pergunta que podiam ter feito e não fizeram é, até que o gene homeobox surgisse por mutação na história evolutiva, como que a vida se virava? E mais, se não havia homeobox no princípio, como é de se esperar pela evolução, por que quando a gente vai ao registro fóssil de supostos milhões de anos no passado, a gente encontra peixes simetricamente bilaterais, a gente encontra répteis simetricamente bilaterais, a gente encontra mamíferos bilateralmente simétricos, você não encontra aberrações lá embaixo, no registro fóssil. Por que há ordem da base até o topo da coluna geológica? O que sugere que o homeobox sempre existiu. Complicado, não? Aí, se você fosse ler essa matéria, eles falam assim, ó, o homeobox não passou por modificações ao longo da história. Ele é o mesmo desde sempre. Claro, quando precisa evoluir, evoluiu. Quando não pode evoluir, não evolui. É muito conveniente, né? Porque se o homeobox mudasse, a vida desandava. Se fosse diferente, a vida desandava. Percebeu? Então, se não deve, não pode mudar, não mudou ao longo de milhões e milhões de anos. Mas se a gente quer que mude, mudou ao longo de milhões e milhões de anos. Humanos perderam a cauda, desceram das árvores. Baleias tinham patas, agora tem barbatanas. Gente, é uma teoria que eu costumo dizer assim, ela é mais lisa do que mussum ensaboado. Né? Aquele peixe escorregadio, né? É muito lisa. O que é conveniente vai para cá, o que não é para cá. Eu li um tempo atrás uma pesquisa que mostra que o cérebro humano está encolhendo. Sabiam disso? O Neandertal tinha uma caixa craniana maior que a nossa. E alguns cientistas propuseram no passado que o tamanho do cérebro em relação ao corpo determinava também a inteligência. Mas aí o que acontece? Se o cérebro estivesse aumentando de volume, diriam, estamos evoluindo. Mas como está diminuindo, a matéria diz, isso é evolução também. Aí eu já não sei mais o que é evolução. Né? Eu estou brincando aqui. Eu entendo, em parte, algumas coisas que eles falam, que nem sempre evolução quer dizer de modo ascendente. Né? Pode ser modificação descendente, adaptação
sem muitas modificações, enfim, desde que aquele organismo possa sobreviver naquele ambiente, naquele momento, ser assim o mais apto, ainda que possa perder alguma coisa. Por exemplo, eu tenho que cuidar do relógio, não me empolgo aqui, a gente fica tergiversando, né? Mas olha só, descobriram um tempo atrás, numa ilha no Pacífico, moscas sem asas, e que viviam bem, obrigado, ali. E os investigadores, pesquisadores foram tentar descobrir por quê. E descobriram o seguinte: naquela região passam muitos furacões, e instintivamente as moscas, quando havia furacões, tentavam fugir voando, batendo as asas. Só que essas que voavam, o vento levava para o mar, e elas morriam. E moscas que tinham anomalias, né, deformidades, não tinham asas, elas só conseguiam se esconder debaixo de alguma coisa. Essas sobreviveram, procriaram. Esse defeito passou para as filhas, para os filhos. E assim você tinha uma população de moscas naquela ilha vivendo muito bem, sem asas. Nesse caso, foi evolução? Houve seleção natural, não houve? Sim. Houve mutação, não houve? Sim. Só que mutações nunca causam, por exemplo, o surgimento de um novo órgão ou um novo plano corporal. Nunca. Nunca trazem informação genética adicional. Nunca. Só causam perda ou manutenção e modificação. Exemplo, as moscas da fruta, chamadas drosófilas, Drosophila melanogaster. Essas moscas são pesquisadas há 100 anos já, pelos cientistas. Porque elas se multiplicam muito rapidamente, você tem gerações sucessivas em pouco tempo. E eles causam mutações nelas para investigar o que acontece. Ao longo de 100 anos, sendo torturadas em laboratório, as moscas não confessaram a evolução. Sabiam? Nunca houve uma mosca com algum órgão novo que lhe desse alguma vantagem. Só houve perdas, ou asas atrofiadas, ou patas que surgiram no lugar inadequado, só isso. Quando se parte para a pesquisa bruta, se percebe que a teoria da macroevolução realmente não se sustenta. Seleção natural, adaptações, isso aí até a gente comporta. É a chamada tal da microevolução, né? Gente, vocês acham que uma orquestra revela design ou aleatoriedade, causas naturais? O que você acha? E muito inteligente, né? Cada instrumento no lugar certo, as notas afinadinhas ali. É algo muito inteligente. A revista Veja publicou também um tempo atrás um artigo muito interessante sobre os hormônios. E ela compara os hormônios dos quais dependemos, e são mais de 200, com uma orquestra finamente ajustada, ali, afinada, bem coordenada. E diz assim a matéria: de novo, eles tropeçam na verdade e dão um passo para trás. Imagine o sistema hormonal como uma orquestra. O hipotálamo, no miolo do cérebro, é o diretor artístico, e a hipófise, na base do crânio, o maestro. Nesse conjunto, os hormônios sintetizados por outros órgãos e glândulas equivalem às orquestras de câmara. Como em um concerto, em que todos os músculos tocam juntos, os hormônios interagem entre si. E o bom funcionamento de um depende da ação precisa de outro. Eles chamam de teia hormonal. Um depende do outro. Alguns exemplos da matéria. O ACTH tem entre suas funções manter a pressão arterial. E dizem ali, sem ele, o sangue deixa de circular. É possível haver vida sem o ACTH? Não. Ele é indispensável. Como então que os organismos se viravam antes que o ACTH surgisse por algum tipo de mutação fortuita? Outro, progesterona, prepara o útero para receber o óvulo fecundado, inibe as contrações do útero durante a gravidez. Então ele prepara o útero, mas quando está ali com o bebezinho, ele inibe as contrações, porque não pode expelir. Embora, como já vimos, o corpo pudesse tratar aquele serzinho novo ali como um órgão estranho, né? Mas a progesterona segura as contrações. Como os embriões sobreviviam antes do aparecimento desse hormônio? A progesterona também participa no processo de reabsorção de água e sal, sem o qual o organismo perde o equilíbrio hídrico. Sem esse equilíbrio, morte. Como os organismos se viravam antes que a progesterona surgisse por mutações fortuitas? Cortisol participa do mecanismo de manutenção da pressão arterial e estimula os batimentos cardíacos. Sem ele, nossos ancestrais morreriam. Com ele, seriam muito complexos para ser apenas ancestrais primitivos pouco evoluídos. É outra questão complicada. Se não há vida sem cortisol,
como pode ter havido vida antes de ele surgir. Mas, para manter o equilíbrio hídrico do organismo, são necessários pelo menos 4 hormônios fabricados em locais diferentes do corpo, em pontos diferentes. Um hormônio pode ainda servir para estimular a produção de outro hormônio. Mais um exemplo de teia ou de orquestra hormonal. Ou seja, complexidade irredutível, que não poderia ter evoluído uma parte por vez, porque cada uma depende da outra. E aí, eu achei essa citação muito interessante de um astrofísico francês, ateu, que respondeu a um jornalista o seguinte: você me pergunta se acredito em alguma coisa. Eu acho que acredito, mas não sei em quê. Posso dizer que no que não acredito, ou seja, que apenas o acaso ou a sorte criaram uma música maravilhosa como a de Mozart. Esse cara é coerente, pelo menos com as observações, né? Ele pode não saber no que crer, mas ele sabe no que não crê. Que toda essa complexidade seja fruto de um acaso. Hubert Reeves, astrofísico francês, em resposta ali a um jornalista. Gente, linha de montagem revela design ou aleatoriedade? O que você acha? Design inteligente, claro. Já estou me tornando repetitivo aqui, né? Agora, olha que notícia interessante. Somente em 2006, os cientistas conseguiram decifrar esse mecanismo aí, que foi descoberto lá próximo a uma ilha chamada Anticítera, por isso foi chamado de máquina de Anticítera, datado do 2º século antes de Cristo. É um mecanismo, tem engrenagens. E os cientistas ficaram sem resposta, mas como que um mecanismo desse aí, do 2º século antes de Cristo, o que havia naquele tempo? E anos, os cientistas quebrando a cabeça, só que durante todo o século XX eles ficaram tentando decifrar esse negócio. Finalmente eles chegaram à conclusão de que isso aí era um relógio, um computador astronômico movido a engrenagens. Se você pensa que os homens do passado eram bárbaros, primitivos, repense suas ideias. Porque as pirâmides estão de pé até hoje. Não é? Porque Noé conseguiu construir uma embarcação tremendamente grande para os padrões da época. E porque os gregos já tinham computador astronômico no 2º século antes de Cristo. O que me chamou a atenção é que em nenhum momento, nenhuma reportagem, nenhum artigo científico considerou assim, olha, isso aqui, como é impossível que os homens daquele tempo tivessem tecnologia, pode ter sido fruto do acaso. Como assim? O mar ali foi agitando, as marés foram agitando o leito oceânico, partículas de metal foram se juntando, que nem o assunto do relógio de Marte, né? E aí surgiu um relógio. Ninguém chegou a essa conclusão. Eles partiram da ideia de que isso aí era uma máquina concebida por pessoas inteligentes. Por quê? Tanto quanto me conste, isso aí é muito mais simples do que o universo, do que os hormônios, do que a visão humana. Mas ninguém pensou no acaso quando descreveu esse negócio. Uma notícia mais recente ainda. Descobriram no meio de um veio de carvão, datado em 300 milhões de anos, um dente de uma roda dentada, lá num veio de carvão na Rússia. Está aqui a peça. Ó. É isso aqui. É uma liga metálica que não existe naturalmente na natureza. E agora? 300 milhões de anos. Tempos de dinossauros. Dinossauro fazia já metalurgia? Manipulava a liga metálica? Dinossauros faziam engrenagens? A coisa complicou aqui. Por quê? Se eles concluírem que a datação está correta, eles jogam uma peça numa época que não havia pessoas, segundo eles. Se não aceitarem essa ideia, vão ter que concluir que a datação está errada. E isso também é interessante para os criacionistas, porque eles também dizem que métodos de datação frequentemente são falhos. E agora? Como explicar esse negócio? Conclusão deles. Isso é uma peça de uma nave espacial que passou por aqui 300 milhões de anos atrás, deixou cair uma engrenagem e ficou ali presa no meio do carvão. Você pode estar achando graça, mas foi a explicação científica. Porque qualquer outra explicação ia depor contra a teoria da evolução. Você percebe como essa teoria é forte? Como ela é religiosamente defendida? Se abalar as estruturas dela, eles partem para outra explicação. Que coisa, não? Por que ninguém concluiu assim, isso aí pode ser fruto do acaso também? Uma roda, uma simples peça de um metal que é preciso manipular, mas enfim, pode ter acontecido aí por causas naturais? Ninguém
concluiu isso? Já partiram da ideia de que alguém projetou. Que coisa, hein? Agora pensa aqui, ó, vamos falar de vida, de coisa de profissional? Vida. Esquece peça metálica, esquece computador lá de anticítera, esquece isso. Vamos partir para coisa profissional agora. O ribossomo. Linha de produção. É coisa de design inteligente? É ou não é? Agora pensa nisso aqui, ó. Ribossomo, e você dispõe de muitos, milhares, sei lá, milhões deles, trilhões deles em sua célula, em seu corpo, né? O ribossomo é uma organela que fabrica proteínas e enzimas para os seres vivos. Ele faz isso juntando aminoácidos, é uma costureira, né? Uma máquina molecular natural encontrada em todas as células vivas. Agora, para comparar, o ribossomo produz 20 blocos de proteína por segundo, juntando aminoácidos. 20 blocos por segundo. A máquina molecular artificial, feita pelo ser humano, a mais moderna, consegue colocar 4 blocos a cada 12 horas. Compare. O ribossomo, há mais de 6 mil anos, faz isso aqui, 20 blocos por segundo. A máquina molecular mais moderna consegue juntar 4 bloquinhos só a cada 12 horas. Quem é o profissional aí? O ser humano usa a inteligência, gasta um monte de dinheiro em pesquisas para fazer algo que não chega aos pés do original e diz que o original é cópia, é fruto do acaso. Para copiar, o ser humano gasta inteligência. O original não, ele é fruto do acaso. Eu não consigo entender esse raciocínio. Não dá, não consigo acomodar esse tipo de coisa, de conclusão. Essa máquina molecular aí é bem bonitinha. Ela é bem simpática. É chamada quinesina. A quinesina, você percebe lá na tela, ela tem duas patinhas lá, ó, 2 perninhas. E aqui uns bracinhos carregando um complexo de Golgi. É a quinesina, um robozinho molecular, uma maquininha molecular, que pega as organelas dentro da célula e leva para onde elas têm que ser levadas. Aqui você fica, pega a outra, leva para lá, aqui você fica. Entendeu? É um burrinho de carga na célula. Solta para nós ali a animação de uma quinesina em pleno funcionamento. Olha que coisa bacaninha. Não é bonitinha? Ela caminha literalmente aqui nesses microtúbulos, né, da célula, é uma espécie de esqueleto da célula ali, e vai levando nas costas uma organela para colocar no lugar que ela tem que ficar. E lá dentro, olha só, o universo, o núcleo, aqui várias organelas e vários robozinhos carregando tudo para o lugar certo. Nesse exato momento, trilhões e trilhões de micro-robôs estão fazendo isso por você, automaticamente. Alguém está pensando nisso agora? Vai lá, quinesina, leva essa célula, esse complexo de Golgi lá para a célulazinha do dedinho do pé, que está precisando disso agora. Alguém está pensando nisso? Ninguém. É automatizado. Gente, esse motor, design inteligente, essa linha de montagem, design inteligente ou causas naturais? A coerência nos manda dizer o quê? Design tremendamente inteligente. Isso aí, design inteligente ou causas naturais? Design inteligente, né? Lógico, tremenda realização humana. Olha só ali o tamanho das tubulações, das turbinas, central de controle, computadores de ponta, né? Tudo isso controlando aquelas turbinas. E uma hidrelétrica nada mais é do que um simples, entre aspas, mecanismo que transforma, que converte uma energia cinética, movimento da água, em uma energia mais aproveitável para nós, que é a energia elétrica. Só isso. Tá, maravilhoso, claro que sim. Mas pensa agora nas micro-usinas elétricas que nós temos no corpo. As mitocôndrias. Estão lembrando das aulas de biologia aí? Citologia? A mitocôndria converte uma energia que não é tão útil para nós, açúcar, né, gordura, em moléculas de adenosina trifosfato, o famoso ATP. É o que a Itaipu faz. A mitocôndria pega uma energia não tão útil e transforma em energia utilíssima para nós, sem a qual não existimos. Agora, olha só que interessante. A Itaipu, gigantesca como seja, tem apenas 20 turbinas. 20. Cada mitocôndria tem milhares de turbinas. Então, ali, ó, as turbinas da mitocôndria. E cada célula tem milhares de mitocôndrias. Se você tem 1 trilhão de células,
quantas mitocôndrias você tem? Quantos Itaipus você tem dentro de você? Para você funcionar, pular, correr, se movimentar. É isso, gente. O que o homem faz é maravilhoso, mas o que Deus já fez há muito tempo é muito mais maravilhoso. Olha só. Só que tem um detalhe ainda que a gente precisa colocar em comparação aqui. As melhores unidades conversoras de energia projetadas pelo ser humano, as turbinas da Itaipu, têm um rendimento de 20% a 30% apenas. E o resto se perde como calor, em forma de calor, nas linhas de transmissão, até na turbina mesmo, né? Ou seja, a maior parte se perde como calor. Agora, o que a mitocôndria faz é bem diferente. Ela tem um rendimento de 50%. Bem melhor, né? Tá, mas e os outros 50%? Perde também? Nada do que Deus fez se perde. Os outros 50% que a mitocôndria produz em forma de calor são exatamente o percentual necessário para manter o calor do nosso corpo em 36, 37 graus centígrados, que é o calor exato para manter as nossas reações bioquímicas se processando a cada momento. Se fosse um pouco maior, febre, a gente morre. Se for menos que isso, não acontecem as reações bioquímicas do corpo. Gente, dá para falar um grande amém aqui, né? Amém, Deus seja louvado, porque nós temos hidrelétricas, entre aspas, que funcionam perfeitamente bem. Nada se perde no que Deus fez. E para a gente concluir com a cereja do bolo, como não falar do cérebro humano, hein? Se eu falei de células, falei de complexos celulares, de organelas, não dá para não falar do cérebro humano. Olha só, outro tropeção na verdade e um recuo. Esse livro aqui é da Publifolha, Folha de São Paulo, e o autor, quanto eu saiba, não é crente ou coisa parecida. É um livro secular. E ele diz assim, ó: o cérebro é o objeto mais complexo que o homem conhece. Dentro dessa massa aparentemente grosseira e disforme, há o maior projeto de design já visto. Tem aproximadamente 100 bilhões de neurônios, células nervosas cerebrais. Cada um desses neurônios pode fazer entre 1000 e várias centenas de milhares de sinapses. Uma sinapse é a junção entre dois neurônios. Logo, o seu cérebro é capaz de produzir cerca de 1000 trilhões de conexões. Se a substância branca de um único cérebro humano fosse desenrolada, formaria um cordão longo o suficiente para dar 2 voltas ao redor do globo terrestre. Então, imagine só, tudo isso, os neurônios e as suas conexões, as células de apoio, o cabeamento fica emaranhado dentro de seu crânio. Mas olha só, não faça isso em casa, tá? Desenrolar a massa branca do cérebro, que é perigoso. Mas se você fosse desenrolar 2 voltas ao redor da Terra, a coisa é tão fantástica que Carl Sagan disse uma vez que o cérebro é um lugar muito grande, num espaço muito pequeno. Isso é o cérebro. Mas você reparou na leitura anterior o que o autor disse? O cérebro é o objeto mais complexo que o homem conhece. Dentro dessa massa aparentemente grosseira e disforme, há o maior projeto de design já visto. Gente, se há um projeto, houve o quê? Um projetista. Se há um design, houve o quê? Um designer. Você percebe que eles tropeçam na verdade e recuam? Não conseguem usar outra linguagem senão a do design, enquanto tentam negar o designer. Isso é, para mim, inconcebível. Tudo isso, neurônios, suas conexões, células de apoio, o cabeamento, fica emaranhado dentro do seu crânio. Um lugar muito grande, um espaço muito pequeno. Sabem, com a tecnologia de que dispomos hoje, isso está sendo na revista Veja, em 2008, seria necessário um supercomputador que ocuparia uma área aproximada de 4 maracanãs para reproduzir de forma digital a capacidade de processamento dos 100 bilhões de neurônios que você tem. 4 maracanãs cheios de processadores para fazer o que você faz a cada instante. E esse mecanismo funciona assim, ou melhor, funciona melhor do que isso já há mais de 6.000 anos. Funcionava até melhor no passado. Isso é tremendo. Eu vou fazer uma comparação aqui, olha só. Isso aí. Design inteligente ou causas naturais? Design inteligente. E isto? Causas naturais? Isso fez aquilo? Design inteligente ou causas naturais?
Design inteligente. E isto? É muito mais complexo que aquilo? Como é que pode ser causa natural? Design inteligente ou causas naturais? Design inteligente? E isto? É muito mais complexo que aquilo? Projetou aquilo, olhando as pecinhas eletrônicas? E aí? Design inteligente ou causas naturais? Design inteligente? E isso? Um computador que se auto-repara, um computador à prova d'água, um computador relativamente mais forte à prova de choque, né, como eu já falei aqui, do que o outro. Causas naturais? No entanto, embora alguns creiam que isso aqui seja fruto de causas inteligentes, todas essas coisas maravilhosas, há outros que sustentam que essas aqui seriam frutos de mutações aleatórias filtradas pela seleção natural. Eu não consigo entender esse tipo de pensamento, sinceramente. Quando eu era darwinista, eu não pensava muito sobre isso. Quando eu conheci o criacionismo, eu passei a pensar nessas coisas, e aí tive que rever minhas posições. Eu quero encerrar, irmãos, falando um pouco sobre, falamos muito sobre a origem, sobre a vida, não é? Eu quero dedicar uns instantes para falar sobre o destino do universo. Segundo os evolucionistas, existem alguns cenários possíveis. Segundo os astrônomos, os cosmólogos, os naturalistas, enfim, né? Se houver matéria suficiente para conter a suposta expansão do universo, o universo voltaria, quem sabe, ao ponto de partida. Seria uma volta, né? Uma expansão ao contrário, uma não expansão, uma contração. E eles chamam esse momento, então, em que tudo estaria novamente, supostamente compactado num único ponto de densidade quase infinita, de Big Crunch, grande esmagamento. Então, o primeiro cenário, segundo a ciência naturalista, seria tudo que existisse, então, ser destruído num grande buraco negro, um supermassivo buraco negro. Então, vamos colocar assim, brincando, né? Cenário 1, ser esmagados por um super, mega, hiper buraco negro. Mas se não houver matéria suficiente para conter a expansão, aí o universo poderá se expandir indefinidamente. As estrelas terão consumido todo o seu combustível e o universo terá se transformado num caldo de partículas sem energia, gelado, morto. Cenário 2, morrer congelados num universo sem forma e sem energia disponível. Calma, tem um terceiro cenário. Aqui está a Terrinha, né? E aqui o Sol, em proporção mesmo. Segundo os astrônomos, o nosso Sol, que não é tão grande assim, não vai explodir como supernova, mas ele tem um ciclo de vida, segundo eles. E dentro de alguns bilhões, talvez 5 bilhões de anos, o nosso Sol se expandirá, e nessa expansão ele vai engolir Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, e depois implodir e virar uma estrela anã. Cenário 3, morrer torrados pelo Sol. O que você prefere? Esmagado, congelado ou torrado? Ninguém vai estar vivo lá, né? Lógico. Dos que estamos aqui, daqui a bilhões de anos. Mas você percebe que as perspectivas oferecidas pela ciência são muito desalentadoras? Não há esperança. Mona Lisa vai torrar. As pirâmides vão ser esmagadas. A Torre Eiffel não existirá mais. O que sobrará de nós? Nada. Fomos um sopro no universo que veio e passou. Aí você entende aquela máxima, né? Comamos e bebamos, façamos festa, porque pensar no futuro dá dor de cabeça, dá desesperança. Para que se esforçar? Para lutar por breves momentos na história cósmica que é contada em bilhões de anos. Nada faz sentido. Então eu vou sair daqui agora e, sei lá, hedonismo puro, não é? Porque só o que resta é o prazer mesmo. E vamos aproveitar a vida, se é que isso é aproveitar, né? Porque quem parte para isso se acaba antes da hora. Queima o pavio pelas pontas, né? Mas não traz esperança realmente, é uma coisa desalentadora. Só que nós cremos num quarto cenário. Esse sim, carregado de esperança. Apocalipse 21, 1 a 3. Vi um novo céu e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra tinham passado. O mar, na perspectiva de João, já não existia. A separação não existia mais para ele.
E vi a nova cidade, a Santa Jerusalém, descer do céu, como noiva preparada para o seu esposo. E o texto continua dizendo, eu li no sábado para vocês, e terminamos com esse texto, que Deus mesmo estará com eles. Eles serão o seu povo e morarão para sempre com Deus nessa terra renovada. Gente, sabe o que isso me faz pensar? Ellen White, que eu creio ter sido inspirada por Deus para escrever o que escreveu no século XIX, ela escreveu que o universo tem um centro. E o centro dele é o trono de Deus. Portanto, tudo no universo gira em torno desse centro. O céu, o chamado céu. Não sabemos que planeta é esse, como ele é, mas está lá, o centro. Só que, quando esta profecia apocalíptica se cumprir, o céu será deslocado para onde? Porque o céu é onde Deus está. Para a terra. Que privilégio teremos. Hoje é uma miséria morar aqui, não é? Doença, morte, separação, dor. E toda separação cria desconforto, dor. Isso é suportável porque nós temos a esperança do reencontro. Nós aqui em janeiro e dos que partiram na ressurreição. Essa é a nossa esperança. Mas, como eu dizia, o trono de Deus se transporta para a terra. A terra se transforma no céu, novos céus e nova terra. E o que vai gerar em torno da terra então? Haverá uma reorganização cósmica. O universo vai girar em torno do nosso planetinha. Que honra! Que honra! Nós seremos moradores da capital do universo. E o próprio Deus vai morar com a gente aqui. Os outros irão nos visitar, mas nós estamos aqui na casa do Pai. Gente, que coisa gloriosa. Que coisa maravilhosa. O Criador da vida promete que em breve vai restaurar essa vida maculada pelo pecado. Essa vida que foi tão pisoteada por essa mancha, esse câncer chamado pecado. Deus vai extirpar esse câncer e não haverá mais lembrança alguma dessa miséria que ocorreu aqui na terra. Como é bom saber disso. O criacionista, ele crê que teve uma origem nobre. Fomos criados pelas mãos de Deus, somos imagem e semelhança dele, não somos macacos pelados, não. Nós somos criados por Deus. Você não é um animal racional, você é filho de Deus. Você foi modelado por Deus, não foi trazido à existência pela voz dele. Você é especial. Cremos numa origem nobre e no futuro mais nobre ainda, porque seremos moradores da capital do universo. Amém? É isso que nos espera. Que Deus te ajude a ser um criacionista convicto, corajoso, a se posicionar diante de um mundo descrente, que se torna cada vez mais descrente, e que você sustente até o fim essa sua esperança. Porque no Senhor, o nosso trabalho não é vão. Amém.